Boa tarde, graça e paz, shalom, paz do Senhor, paz de Cristo. Muito obrigado, irmão. Sem gelo. Isso é de Deus. Estão preparados? Conseguiram descansar? Quantos estiveram aqui ontem à noite? E hoje pela manhã? Aleluia. E quem está aqui agora está? Obrigado, irmão. Estão preparados para mais uma dose? Amém. Quero falar de um tema um pouco diferente do que viemos falando nessas últimas duas ocasiões, mas que não está dissociado. Sobre algo que passar pela cruz, pela nossa cruz. Quero animar aqueles que não estiveram aqui ontem e hoje pela manhã, a que procurem os vídeos, as gravações, para que possam se inteirar de tudo aquilo que foi ministrado. Quero falar nesta oportunidade de algo que o passar pela cruz vai nos proporcionar. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, por favor. Romanos. Romanos capítulo 5, versículo 17. Fiquem tranquilos, no final vai dar tudo certo, amém? Sempre dá certo no final. Romanos capítulo 5, versículo 17. Porque se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, está falando de Adão, do primeiro Adão. Se pela ofensa de um só a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só Jesus Cristo. Senhor, enquanto falamos, que o Teu Espírito produza luz no nosso interior. Nos leve a compreender os Teus caminhos, o Teu propósito, a Tua vontade e aquilo que o Senhor está fazendo e falando em nossos dias, em nome de Jesus. Eu entendo que uma das maneiras mais fáceis de aprender é fazer perguntas. E eu gosto de fazer perguntas. E gostaria de fazer uma: para que Deus te salvou? Para que Deus nos salvou? Talvez a nossa mente possa rapidamente responder: Deus me salvou para ser livre de uma condenação eterna e assim evitar que nós fôssemos para o inferno. Deus me salvou para me levar aos céus. E eu preciso te dizer que esta não é a principal razão pela qual Deus te salvou. Esta não é a principal razão pela qual Deus nos salvou. Hoje pela manhã, conversando com os pastores no café da manhã, dizia que caminhar no Evangelho é como você ter um quebra-cabeças em suas mãos. Alguém aqui já montou um quebra-cabeça? Já viram? Há muitas pessoas que acham que o caminhar no Evangelho é algo simples, e nem é tanto assim. Como é um quebra-cabeça? Um quebra-cabeça, ele é composto de muitas peças, não é isto?
E o problema é quando eu tenho uma única peça deste quebra-cabeça e acho que este é todo o quebra-cabeças. Caminhar no Evangelho, Deus deu a cada um uma medida, uma graça. Cada um de nós fazemos parte de um corpo, somos partes de um corpo. E por isso todos somos necessários e nos completamos. Ninguém aqui é a igreja sozinho. Nós somos a igreja. E nem somos a igreja como um todo. Somos parte de uma igreja que se reúne nesse lugar. Porque a igreja, quando falamos de igreja, nós estamos falando de todo o corpo de Cristo na face da terra. Porque não há muitas igrejas, há apenas uma. Diga comigo, uma só igreja. Podem existir muitas congregações, muitas denominações, mas igreja só existe uma. E Deus está edificando a sua igreja, não a minha denominação. Quantos estão entendendo? Às vezes, quando não temos o entendimento completo, pensamos que Deus nos salvou apenas para isso. Para sermos livres de uma condenação, para não irmos para o inferno, para irmos aos céus. E isto é o mais básico do Evangelho. A verdade para o qual Deus nos salvou está descrita nesse texto. O apóstolo Paulo, nesta passagem que nós acabamos de ler de Romanos capítulo 5, versículo 17, ele declara que todos os que receberam a abundância da graça, diga comigo, a abundância da graça. Os que estavam aqui ontem e hoje sabem que do lado de cada cruz nós podemos viver a graça de Deus, sim ou não? Sim, mas a abundância da graça de Deus está somente do outro lado da cruz. E aqui Paulo vai falar: todos os que receberam a abundância da graça, em outras palavras, todos aqueles que passaram pela cruz. Diga, pergunte para o seu vizinho aí, você já passou pela cruz? Porque se eu e você já passamos pela cruz, estamos sendo habilitados para viver o que ele vai dizer aqui. A abundância da graça, e ele vai dizer: e o dom da justiça, ou a justificação, que é a porta de entrada no Evangelho, que é o novo nascimento, a regeneração, que é aquilo que eu posso receber quando eu experimento o poder da cruz de Jesus Cristo. Então ele fala de algo que eu posso viver e receber antes da cruz, e de algo que eu posso viver e receber depois da cruz, a abundância da graça. Mas ele diz o seguinte, que tudo isto tem uma função, tem um para quê, tem um porquê. Qual é? Reinar em vida por meio de Cristo. Diga comigo, reinar em vida. E me deixe fazer esta aclaração importantíssima. Não confunda estas palavras, reinar em vida, com uma mensagem triunfalista. Nós não estamos anunciando, pregando um evangelho triunfalista. E o que é o triunfalismo? É o evangelho que tem o foco excessivo nas bênçãos terrenas. Quando você está diante de alguém que só anuncia e fala de bênçãos terrenas, você está falando de um evangelho, você está diante de um evangelho triunfalista, que não é o verdadeiro evangelho. Um evangelho que apresenta a prosperidade material, a saúde perfeita, a ausência de lutas como garantias absolutas da fé. Se você tem fé, você tem que ser próspero, você tem que ser rico, você não pode adoecer, alguns de nós já vivemos muito isso. E por não compreendermos esta verdade, machucamos algumas pessoas, porque isto não é evangelho. Não
o Evangelho de Jesus Cristo. Um evangelho triunfalista, ele minimiza ou ele ignora o sofrimento cristão. Ele exalta o homem ao invés de Cristo. O homem se torna o mais importante. Em outras palavras, é um evangelho humanista e antropocêntrico. E se há algo que o evangelho não é humanista e nem antropocêntrico. O evangelho não foi desenhado para o meu e o seu bem-estar. O evangelho não foi desenhado por Deus e não foi nos dado por Deus para suprir as nossas necessidades. O evangelho foi desenhado para suprir as necessidades do Pai. Os améns estão diminuindo um pouco, mas no final vai dar tudo certo. Eu sei que nos ensinaram, eu aprendi equivocadamente, irmãos. Algumas coisas erradas, outras incompletas, mas hoje o Senhor nos está dando luz, amém? E precisamos caminhar na luz que estamos recebendo. Um evangelho triunfalista, ele desconecta a vitória da maturidade. E conecta vitória apenas com coisas materiais, bênçãos com apenas coisas materiais. Irmãos, bênçãos não são coisas materiais, a bênção é Cristo dentro de nós, é Ele quem nos abençoa. Se eu conecto bênçãos a coisas materiais, imagine, eu ganhei um iPhone, fui abençoado. Seu nome? Débora não ganhou um iPhone, lamento, Débora. Ela então não é abençoada. Inconscientemente é isto que anunciamos. Eu ganhei uma casa, Deus me abençoou. E quem paga aluguel não é abençoado? Deus me curou de uma enfermidade. Uau, Deus me abençoou. E aquele que entrou aqui enfermo e não foi curado, Deus não o abençoou? Precisamos nos questionar estas coisas para voltar o evangelho ao seu devido lugar, à centralidade de Cristo e à suficiência de Cristo. Você pode dizer comigo, Cristo é suficiente? Um evangelho triunfalista transforma o evangelho em uma fórmula de sucesso. 5 passos, 20 passos, 30 passos. Irmãos, são tantos passos que com tantos não sabemos onde vamos chegar. Não seria mais fácil render-nos a Ele e permitir que Ele modele a nossa vida? Triunfalismo, esse evangelho triunfalista, ele promete glória sem cruz, vitória sem processo de maturidade, uma coroa sem autoridade. O plano original de Deus, o plano e o propósito original de Deus, vai muito além de apenas nos resgatar da morte, nos salvar de uma condenação eterna e, quem sabe, um lugarzinho ao céu, como alguns creem. O plano e o propósito de Deus é que reinemos em vida por meio de Jesus Cristo. Reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Não é reinar nos céus. Os céus são os céus do Senhor e a terra deu Ele aos homens para governar. Não é reinar pelas nossas próprias forças, porque isto seria orgulho. É reinar em união com Cristo,
desde a sua vida, por sua vida e através da sua justiça. Desde o início, o plano de Deus sempre foi ter um povo que refletisse a sua imagem, ou seja, quem Ele é, e exercesse o seu governo, ou seja, o domínio sobre a terra. Deus criou o homem para refletir a sua imagem e, por meio desta imagem, exercer governo sobre a terra. E isto está claramente descrito em Gênesis 1:26. E disse Deus: façamos o homem conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine. Deus tinha um plano e continua tendo este plano para o ser humano. E não é somente salvá-lo de uma condenação eterna. Esta é a porta de entrada para o plano eterno de Deus. O plano eterno de Deus é modelar-nos a imagem do seu Filho Jesus Cristo, para que possamos reinar juntamente com Cristo nesta terra. Por isso Deus criou o homem conforme a sua imagem. Talvez já saibam ou já ouviram, mas me permita aclarar isto. O quanto significava que Adão tivesse sido criado à imagem de Deus. E o que significa ser formados à imagem de Deus. Imagem é igual a autoridade. Imagem é igual a governo. Me acompanham até aqui? Imagine que o pastor Abel, vou usar de exemplo, pastor. Imagine que o pastor Abel, da mesma maneira como ele está aqui agora, qual é essa BR que passa aqui agora? Eu esqueci o nome dela. É 376? A 116. Imagine o pastor Abel, lindo como ele é. A fé é incrível, pastor. Imagine o pastor Abel, da maneira como ele está vestido. Ele sai agora e vai para a BR-116. E fica quietinho esperando. A hora que ele olhar uma carreta, um bitrem carregado em alta velocidade, ele vai sair do seu lugar, vai para o meio desta BR e vai fazer assim. Chance zero desse motorista parar. No mínimo ele vai pensar, é um assalto, é um louco. Agora, imagine o mesmo pastor Abel, ao invés de ir direto para esta rodovia, ele passa no vestiário e coloca o fardamento da Polícia Rodoviária Federal. E ele vai para esta rodovia. Quando esta carreta vem, ele estende a sua mão. Ele está sozinho e estende a mão. O que vai acontecer? Esse motorista vai seguir viagem ou ele vai parar? O que mudou? A imagem que ele porta. É o mesmo homem, mas agora refletindo uma imagem diferente. Consegue entender? Era isto que dava a Adão a sua autoridade. Ele foi criado à imagem de Deus. Vamos seguir e continuando aqui. Deus criou o homem para que ele pudesse refletir a sua imagem na terra. E por meio desta imagem, exercer a sua autoridade, ou a autoridade que lhe foi conferida, o governo de Deus sobre a terra. Foi para isto que Deus criou o homem. Foi para isto que Deus me criou e te criou. Contudo, não é esta a realidade de muitos cristãos. Não é desta maneira que muitos de nós estamos vivendo. Teorizamos muito, mas a verdade é que não estamos, na maioria, vivendo desta maneira. Na verdade, a forma como muitos de nós cristãos estamos vivendo está muito distante disso, para não dizer oposta ao propósito para o qual Deus nos criou. De que maneira? Ao invés
de reinarmos juntamente com Cristo, parece que eu e você temos passado a vida em modo de defesa. E não é por falta de fé. Deus não nos criou para vivermos em modo de defesa. E me deixe explicar o que isto significa. O que é viver em modo de defesa? Como é alguém que vive em modo de defesa? É uma pessoa que está sempre se escondendo e tentando se proteger das coisas que acontecem ao seu redor e no mundo. Posso abrir um parêntese polêmico? Irmãos, a igreja tem, de modo geral e essencialmente no Brasil, tem perdido a mão nos últimos anos com as questões políticas, buscando ser aceito e ter um lugar ao sol entre os governantes políticos. A igreja não tem que ser aceita. Todas as vezes na história que a igreja tentou, buscou ser aceita, ela se perdeu. Leia a história. A igreja foi perseguida, sim ou não? De repente vem Constantino e oficializa a igreja e oficializa o cristianismo como a religião oficial. E a igreja de perseguida passou a ser aceita. E não somente passou a ser aceita, ela passou a ser protegida pelos governantes. E agora, os militares que antes perseguiam a igreja, agora apoiam a igreja. E sabe o que se tornou a igreja? Inquisitora. Ao invés de perseguida, ela se tornou protegida, de perseguida se tornou aceita, de aceita ela se tornou protegida, e agora ela passou a obrigar todos os homens a aceitar o cristianismo à força. Se lembra disso na história? Já assistiram filmes por aí? E isto vem se repetindo em outras medidas, em outra escala, de geração após geração. A igreja não foi desenhada para ser aceita pelo mundo. Se a igreja tiver que ser aceita pelo mundo, alguma coisa está muito errada. O desenho do mundo, a natureza do mundo, o desenho da igreja e a essência da igreja são completamente opostos. O que eu quero dizer com isso? Pastor, você está dizendo que a igreja não deve se envolver com política? Não, não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que não precisamos esperar ser aceitos. Que não precisamos de leis sendo criadas à torta e à direita que nos protejam. Aquele que nos protege já está conosco, sim ou não? O que significa viver em modo de defesa? Pessoas que estão sempre lutando contra algum grande inimigo, pessoas ou o diabo, que não os deixa viver como deveriam viver. Você já conversou, já conheceu alguém que lhe encanta dizer que passou a noite lutando contra o diabo? Nós temos uma pessoa conhecida nossa, meu Deus, o diabo joga ela da cama, puxa o pé dela, eu olho aquilo e eu falo, Senhor amado, onde está Cristo na vida dessa criatura? Mas por que encanta a pessoas ter um grande inimigo? Porque eu posso me esconder atrás dele. Eu posso transferir para ele aquilo que eu não estou disposto a fazer. Essas pessoas se veem sempre como vítimas. Nós não somos vítimas. Em momento algum na Escritura diz que nós somos vítimas de algo. Pelo contrário, diz que nós somos mais. E por que, às vezes, vivemos como vítimas? Ah, porque o irmão não gosta de mim. Bem-vindo ao clube, irmão. Quem disse que alguém tem que gostar de nós? As pessoas precisam nos respeitar e amar no Senhor.
As pessoas que vivem nesta medida, em modo de defesa, lutam repetidamente contra os mesmos pecados. É cíclico. Pecado deveria ser um acidente na nossa vida e não um ciclo, não repetitivo. Significa que vez por outra deveria ser diferente e não sempre o mesmo. Mas geralmente o que nós vemos é o mesmo se repetindo. Pessoas que vivem desta maneira em modo de defesa, fogem das provas ao invés de enfrentá-las. E me deixe dizer, não foi para isso que Deus enviou o seu Filho a esse mundo. Deus não enviou Jesus Cristo a esse mundo para nos resgatar da morte eterna, para nos dar uma vida eterna, e Ele simplesmente não nos soltou nesse mundo para ver agora como podemos resistir, como vamos nos manter diante de um mundo caótico. Agora se virem, eu já salvei vocês. Não. Romanos capítulo 5, verso 17 vai dizer que aqueles que experimentaram da abundância da graça e da justificação e da justiça de Deus, reinarão em vida. Em vida. Tem alguém vivo aqui? Só os vivos levantem a mão. Os que estão mortos não precisam. Não foi para isto que Deus te salvou. Não foi para viver em modo de defesa que Deus te salvou. Não foi para viver em modo de defesa que Deus te chamou. Deus não nos salvou e não nos chamou para ver o quanto nós resistimos e podemos sobreviver. Irmãos, Deus não te chamou para sobreviver. Ele te chamou e te deu uma vida para que você viva em abundância. Sobreviver é muito diferente de ter uma vida abundante. E há muitos cristãos apenas sobrevivendo. Olha para o seu vizinho aí, por favor. Eu sei que isso incomoda, mas nos ajuda. Pergunte para o seu vizinho: você está vivendo ou sobrevivendo? O chamado de Deus para nós não é para a sobrevivência, mas para o governo em Cristo, para reinar em vida por meio de Jesus Cristo. Não é sozinho, irmãos, não é pela nossa sabedoria, pela nossa inteligência, mas é por meio de Cristo. A graça de Deus manifestada no Evangelho tem um objetivo: restaurar o homem para o propósito de Deus, que o homem reine em vida juntamente com Cristo. Não fomos criados nem desenhados para vivermos oprimidos. A opressão não é um desenho divino. A opressão é a adulteração, a perversão, o oposto daquilo que Deus nos chamou para viver. E me deixe dizer isso para você, antes que a sua mente esteja respondendo. Independente do pecado, da queda, o desenho de Deus permanece inalterável, inalterado. A queda, o pecado, não anulou esse plano e este propósito divino. Porque em Cristo esse desenho foi restaurado. Aquilo que Adão perdeu no jardim, Deus, por meio de Jesus Cristo, veio recuperar para o homem. Você conhece a frase: Adão caiu num paraíso, Jesus Cristo venceu no deserto. Agora, eu gosto das perguntas. Se o plano de Deus não mudou, se Ele continua desejando um povo que reflita a sua imagem, ou seja, quem Ele é, e exerça ou manifeste o seu governo
a sua autoridade, o seu domínio. E se o advento do pecado não alterou, apenas adiou este propósito, até que Cristo viesse, e eu e você sabemos que Cristo já veio, amém? Já veio? Aleluia. E não somente isto, ele não somente veio, ele agora habita dentro de nós. A pergunta que nos resta é: por que ainda estamos vendo tanta necessidade e escassez? Por que ainda não estamos reinando em vida juntamente com Cristo? E a resposta é curta, mas não é simples. A nossa falta de maturidade. Maturidade é a resposta. Irmãos, quero dar-te um conselho. Não suba nessa tarde na cadeirinha do eu já sei. Porque toda vez que isso acontece, nós perdemos a revelação de algo mais profundo da parte de Deus. E me permita dizer algo, não precisa me responder. A questão não é saber, é se funciona na sua vida. Porque sabemos muito, e muitas coisas, que ainda não funcionam. Apesar de parecer, a maturidade espiritual, e por favor, quero frisar, maturidade espiritual, não como idade. A maturidade espiritual não é uma opção para os filhos de Deus, ao menos para aqueles que querem viver a plenitude da vida de Cristo, ao menos para aqueles que querem reinar juntamente com Cristo e querem desfrutar da plenitude da herança, das riquezas do Evangelho nesta terra. Maturidade é o chamado urgente e constante no Evangelho. O Evangelho, se você pudesse ouvir, abrir a sua escritura e ouvir o Evangelho, você escutaria um grito, um clamor urgente para o nosso amadurecimento. O problema é que a ignorância acerca desta verdade ou o menosprezo acerca do amadurecimento nos levou a construir e abraçar uma escatologia escapista. E sei que eu estou entrando em areia movediça. Uma teologia escapista, como se o único objetivo de Deus fosse simplesmente nos levar para o céu. Ao não compreender que a proposta constante do Evangelho é a maturidade, nós acabamos desenvolvendo um estilo de vida sobrevivencialista. Nosso único objetivo passou a ser sobreviver. Resistir aos dias maus aqui na terra, enquanto oramos e esperamos a volta de Cristo. Quantos aqui oram pela volta de Cristo? Não tenha medo, pode levantar. Oramos, mas precisamos estar conscientes de algo. Não há oração que possa fazer, não há oração suficiente que possa fazer Cristo voltar. O que vai determinar a volta dele é a maturidade da igreja. Ele virá para buscar uma noiva sem rugas, sem mácula, e não uma menina. Se você quer apressar a volta de Cristo, amadureça.
Se queremos apressar o retorno de Jesus Cristo, amadureçamos. É isto que vai apressar a sua volta. Quantos estão entendendo isto? Ele não vai voltar para buscar uma menina, mas uma mulher pronta, madura, uma igreja pronta, amadurecida. Por não entender isto, muitas pessoas reduziram o evangelho a um bilhete de fuga da terra. Não vejo a hora. Escutam algo de guerra, Jesus está voltando, volta logo Jesus, Jesus está voltando, volta logo Jesus. Irmãos, me faço responsável por tudo que tenho dito aqui. O mundo não determina a volta de Cristo, a igreja determina. A maturidade da igreja. O relógio da igreja não é Israel, é a igreja. Não é Israel como nação, é a Israel espiritual, é a igreja. Quantos estão entendendo isto? Por falta de entender isso, muitos de nós cristãos estamos com os nossos olhos voltados para Israel como nação e amamos esse povo, sim ou não? É um povo abençoado, assim como nós também somos abençoados. Mas o que vai determinar a volta de Jesus Cristo não é a nação de Israel, é a Israel espiritual, é a igreja. Somos eu e você. Significa que se eu decido, seu nome? Ismael, significa que se eu não amadureço, eu estou impedindo, dificultando o retorno de Cristo. Se você não amadurece, você também está. Se o outro não amadurece, porque ele virá para buscar uma igreja madura. Às vezes, e repito, parece que o evangelho se tornou um bilhete de fuga, uma passagem, um ticket aéreo para fugir desse mundo. E será que nunca prestamos atenção na oração de Jesus Cristo? João 17,15. Não peço que os tires do mundo. Opa. Mas que os livre do mal. Não peço que os tires do mundo. O reino de Deus não é uma promessa futura. O reino de Deus é uma realidade presente, é aqui e agora. O reino de Deus, querido, não virá, ele já veio, e ele está dentro de mim, dentro de você. O reino de Deus veio a esta terra no exato momento em que Jesus Cristo tocou esta terra. É por isso que, como filhos de Deus, nós não oramos para que os céus se abram, porque os céus estão abertos para nós. No momento em que Jesus Cristo veio e o Espírito Santo nos foi enviado, os céus foram abertos. Como filhos de Deus, nós caminhamos debaixo de céus abertos. Quantos estão entendendo? Agora, céus abertos não significa dificuldades, ausência de dificuldades, de lutas, de problemas. Caminhamos debaixo de céus abertos, porque temos no nosso interior uma vida celestial. Onde quer que estejamos, os céus estão abertos, porque eles estão dentro de nós. Um dia seremos arrebatados nos ares, mas enquanto isso não acontecer, pesa sobre nós, os filhos de Deus, a responsabilidade de amadurecer para manifestar a plenitude de Cristo nesta terra.
para reinar com Cristo em vida nesta terra. Por isso Romanos 8,19, passagem que conhecemos muitíssimo, a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. E também sabemos que a palavra filhos aqui é a palavra huios, filhos maduros. Não basta ser filho, temos que amadurecer. Ser filho me dá direito a uma herança. Ser filho, mas enquanto eu não me tornar filho maduro, eu não poderei usufruir desta herança. Meus amados, o Evangelho não é a promessa de algo que está por vir. É a revelação daquilo que já nos foi concedido em Cristo Jesus. Luz, vida, verdade, liberdade, abundância e herança. Sim, o Evangelho contém uma herança. Por isso Paulo fala das riquezas do Evangelho. Por isso o apóstolo Paulo, mais à frente em Romanos 8, ele vai falar de que se somos filhos, somos herdeiros de Deus e co-herdeiros juntamente com Cristo. O Evangelho nos propõe uma herança. Você pode dizer para o seu vizinho: o Evangelho te propõe uma herança? Qual é o problema, pastor? É que esta herança só pode ser administrada por filhos maduros. Filhos que foram aperfeiçoados. Maturidade e perfeição são sinônimos. E não adianta dizer, mas o homem não é perfeito. O homem natural não, mas o homem espiritual está sendo todos os dias aperfeiçoado. Por isso Jesus Cristo, em Mateus capítulo 5, versículo 48, ele diz: sede vós perfeitos. Ele não disse sede meia boca, faça o que der. Entre parênteses, é para o Senhor, né? Não. Ele diz: sede perfeitos, como é perfeito o vosso Pai. Vê como sabemos. Em outras palavras, não basta saber que temos uma herança, necessitamos amadurecer para poder desfrutar desta herança. Esta era a bronca do apóstolo Paulo com a igreja da Galácia, onde ele disse em Gálatas capítulo 1, versículo 2, eu sei que conhecemos, mas para mencionar: digo, pois, que durante o tempo em que o herdeiro é menino, menor, criança, em nada difere de um escravo, posto que ele é senhor de tudo, tudo é dele, mas não pode usufruir porque é menino. Enquanto permanecemos, escute isso, amados, enquanto eu e você permanecemos como meninos, imaturos espiritualmente, nós viveremos ainda como se fôssemos escravos. E os escravos são caracterizados por algo: sempre estão em necessidade, nunca se veem completos. É por isso que somos filhos de Deus, que é dono do ouro e da prata, gostamos de dizer isto, que nos abençoou com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, e sabemos que aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por amor a nós, nos dará com ele gratuitamente todas as coisas. Ainda vivemos como muitas vezes escravos, mendigando coisas, orando e pedindo que Deus nos dê o que já é nosso por herança. E Ele não nos deu por obrigação, Ele nos deu por graça, mas é nosso. Pastor, se é nosso, se é meu, se está em mim, não vivo por quê? Por isto. Muitos de nós já amadurecemos em muitas áreas, amém? Glória a Deus por isto. Mas há outras que ainda é necessário.
A imaturidade espiritual nos impede de acessar aquilo que já nos pertence. Irmão, não deixa de dizer isso. Você pode gritar o quanto quiser. É meu, eu tomo posse, está ligado. Onde estiverem 2 ou 3, nada disso adianta enquanto não amadurecermos. Isto são frases de efeitos. O que nos dá acesso à nossa herança é a maturidade em Cristo. O meu propósito nesta noite, nesta oportunidade, não é aqui te ensinar conceitos, é como da outra vez, te provocar em você o desejo de amadurecer, de entender que a maturidade para Deus é um assunto sério. Maturidade não é obra do acaso. Maturidade precisa ser provocada e precisa ser estimulada. Ninguém amadurece de uma hora para outra por acaso. Maturidade não vem por imposição de mãos, querido. Você pode ter sobre a sua cabeça as mãos mais ungidas da terra. Maturidade não vem por imposição de mãos. Maturidade vem por uma decisão tomada no Espírito. Mas é mais fácil muitos de nós vivermos a vida como achamos que temos que viver, e no domingo, no culto, nas células, nas reuniões, e lá, pastor, ora por mim porque o inimigo se levantou. É mais fácil. Maturidade não é o esforço humano, é a graça de Deus operando numa decisão do homem. Maturidade é o único caminho para reinar em vida juntamente com Cristo. É por isso que nós podemos ver uma tensão, e eu não vou ler, já mencionei essas passagens aqui para você que anota. Romanos 8:17, quando fala que nós somos herdeiros e co-herdeiros. Gálatas 3, que diz que nós somos herdeiros segundo a promessa, nos coloca em choque, numa tensão, com Gálatas 4, quando Paulo fala que o herdeiro, enquanto menino, ainda é um escravo. Essas 3 passagens nos revelam algo impressionante, uma tensão entre a nossa posição e a nossa condição, entre a nossa identidade e a nossa maturidade. Qual é a minha posição? Herdeiro. Qual é a minha condição? Menino ou maduro? Qual é a minha identidade? Filho de Deus. Qual é a minha maturidade? Em Cristo, a nossa identidade e posição, ela está definida. Somos filhos e somos herdeiros, amém? Somos filhos e somos herdeiros. A nossa condição, no entanto, está sendo definida. Meninos ou homens? Maduros ou imaturos? Qual é a nossa posição? Eu já sou herdeiro em Cristo. Qual é a nossa condição? Ainda sou menino. Qual é a nossa identidade? Sou filho. Qual é a minha condição? Cristo ainda não foi formado em mim. A herança é real. Você pode dizer isso? A herança é real? Mas só a maturidade vai te habilitar para desfrutá-la. Irmãos, nessa tarde aqui, você pode não derramar uma lágrima, não chorar, não se arrepiar. Mas se você sair daqui nesta tarde com uma decisão no Espírito de amadurecer, eu te garanto, e não é uma frase de efeito, você vai estar apto para reinar com Cristo em vida, para viver uma vida gloriosa nesta terra, juntamente com Cristo. Nós precisamos, e me ajudem com o tempo, tá? Nós precisamos definir a diferença,
o contraste que há entre amor e confiança, irmãos. Nós precisamos separar amor e confiança, porque embora amor e confiança caminhem juntos, não são a mesma coisa. Deus ama a todos, mas Ele não confia em todos. 1 Tessalonicenses 2, versículo 4: pelo contrário, visto que fomos aprovados por Deus, a ponto de nos confiar o Evangelho. Deus ama a todos, mas Ele não confia em todos. Não é assim conosco? Amamos muitas pessoas, sim ou não? E confiamos em todas? O nível, escute por favor, o nível da nossa maturidade determina a medida da nossa administração. Eu vou dizer isso de outra maneira. A minha e a sua maturidade, o quanto amadurecemos, vai determinar o que podemos administrar. A medida de Cristo formado no nosso interior vai determinar a medida da nossa administração. Jesus disse isto. Mateus 25, versículo 15, para os que anotam. E o que não anota, que Jesus tenha misericórdia. A parábola dos talentos, se lembra disso? Sim ou não? A uns ele deu 5, a outros 2 e a outro. E o versículo vai dizer assim: a cada um segundo a sua própria capacidade. A cada um conforme a sua própria maturidade, a cada um conforme o que pode administrar. Deus não nos dará mais do que podemos administrar. E me deixe dizer isto: o que você tem agora é definido pela maturidade que você tem. E muitas vezes o que temos ainda nos custa administrar. Se queremos administrar mais da parte do Senhor, precisamos amadurecer em outra medida. Quantos estão entendendo isso? Existem coisas e até mesmo pessoas que Deus não nos entregou ainda, não porque não nos ame, não porque não nos queiram, mas por segurança, porque Ele não quer perder o nosso coração. Eu vou te dar um exemplo muito simples. Aqueles cutelos, aquelas facas lindas e maravilhosas, se você der na mão de uma criança de 3 anos, nos preparemos para um acidente, sim ou não? Sim ou não? Mas esse mesmo cutelo, essa mesma faca, nas mãos de um chefe experiente, se torna uma ferramenta poderosa e útil. O que determina a maturidade que ele tem? Temos uma herança, temos tudo o que necessitamos em Cristo, e às vezes o que nos impede de desfrutar disto, de que isto haja se manifestado, é a nossa imaturidade. Quer um exemplo simples? Eu sei que aqui não acontece, entre nós não. Eu vou te contar do que acontece em alguns lugares para que a gente possa orar pelos nossos irmãos aí. Mas daqueles que vivem uma escassez, uma dificuldade, tão desempregado e vivem orando: Senhor, me abençoa, Senhor, me dá uma oportunidade, Senhor, um aumento de salário, Senhor, abre a porta de um emprego. Se o Senhor fizer isso, Pai, eu vou dizimar, eu vou ofertar, eu vou me dar um carro, Senhor, e todos os dias eu vou buscar os irmãos em casa que não tem carro para trazer à igreja. Já sabem o final. Cadê o irmão? Pastor, hoje eu não posso, eu preciso ir passear com a minha família. Irmãos, precisamos fazer uma reforma e gostaríamos... Nossa, esse pastor pede muito dinheiro, né? Vive... Aqui não acontece, mas tem lugares que... Oremos. Irmãos, precisamos nos perguntar:
Eu não estou dizendo que Deus criou todos para todos que sejam ricos, milionários. Não tem nada a ver com essas coisas. Mas precisamos nos perguntar, se Ele tem tudo e tudo que Ele tem está dentro de nós, por que Ele simplesmente não pode liberar todas as suas riquezas, toda a administração? Precisamos nos perguntar, por que muitos de nós temos que sermos levados em cordas curtas, sempre no justo, sempre no pouco? Sabe por quê? É porque alguns, se tiverem um pouco mais, perdem o coração. Será que hoje eu e você, já deu tempo? Ah, não? Tá. Não tentarás, irmão. Você não acha um paradoxo, não é contrário? Precisamos amadurecer o suficiente para nos tornarmos confiáveis para Deus. Queridos, uma coisa é que eu e você confiemos em Deus, outra coisa é que Ele confie em nós. O nosso desafio não é confiar em Deus, é nos tornarmos alguém em quem Deus pode confiar. Será que Deus pode te confiar riquezas nesta terra, sem que perca o seu coração? Será que Deus pode te confiar o cuidado de pessoas nesta terra, sem que o seu coração se orgulhe e se engrandeça? Será que Deus pode te confiar uma jurisdição maior, te enviar a outros lugares para pregar e ministrar, seja cantando, seja pregando, seja o que for, sem que o seu coração se orgulhe, se envaideça de tudo isto? Se não tivermos respostas hoje para isto, respostas sinceras, precisamos trabalhar para tê-las e garantir e assegurar a Deus: o Senhor não vai perder o meu coração. Tornar-nos confiáveis para o Senhor. Que Deus olhe para mim e para você nesta noite e encontre uma sinceridade absurda, um desejo absurdo de amadurecer, de nos tornarmos confiáveis para Ele. De que quando Ele olhar para São José, Quatro Barras, Camboriú, não importa o lugar aonde você está, Ele saiba, ali eu tenho alguém em quem eu posso confiar. O processo onde Deus mais encontra resistência não é em abençoar alguém. Deus não tem problema em abençoar a vida de ninguém, em dar coisas para alguém, em abrir as suas riquezas para alguém. Sabe qual é a maior dificuldade do Senhor? Encontrar alguém que esteja disposto a permitir que Cristo seja formado no seu interior. O caminho do amadurecimento não é indolor. Dói. Mas é Ele que nos dará acesso à nossa herança. E desta maneira eu e você poderemos reinar com Cristo em vida. A apóstola Sandra ministrou aqui nesta manhã, não sei se foi nesta manhã ou ontem, quando ela falou acerca das tribulações, das provas. Hoje de manhã. E querido, elas são uma realidade na vida cristã. Elas são reais. E todas elas
tem um caminho diferente. As tribulações têm o propósito de produzir perseverança em nós. As provações revelam e fortalecem a fé que há dentro de nós. E a disciplina é a intervenção direta de Deus, do Pai, para corrigir a nossa vida e direcionar o nosso caminho. É por isso que Hebreus vai dizer que Deus disciplina todo filho que recebe. O que é a disciplina? Disciplina não é algo ruim, pode ser ruim no momento dela, mas é ela que vai assegurar o caminho, é ela que vai nos dar a segurança de que nós estamos indo para o caminho correto. Aqueles que são pais e mães aqui sabem disso. Nós não disciplinamos os nossos filhos porque não os amamos, pelo contrário, é porque amamos que disciplinamos. É porque nos preocupamos não somente com o presente, senão também com o futuro dos nossos filhos, que os disciplinamos. E Hebreus vai dizer que se nós estamos sem disciplina, nós somos bastardos. Se há algo que, somado ao selo do Espírito, nos assegura que nós somos filhos de Deus, é o fato de sermos disciplinados por Ele. Então não devemos chorar quando estamos sendo disciplinados. É uma ferramenta do amor de Deus para que não nos percamos, para que possamos ir pelo caminho correto. Quantos estão entendendo isto? Nós devemos discernir que tipo de processo eu e você estamos atravessando para responder com compreensão e não confusão. Maturidade, queridos, é a resposta que Deus espera daqueles que receberam a sua vida. Quantos aqui receberam a vida de Deus? Ser notificado. Deus espera que você amadureça. Deus espera que você passe pela cruz. Deus espera que deixemos as coisas de menino. Não é que alguém nos tire, é que por vontade própria deixemos. Não há nada errado em ser menino. Errado é ser menino quando já deveríamos ser homens. Essa era a bronca do escritor da carta aos Hebreus, quando ele diz: devendo vós já serem mestres pelo tempo decorrido, ainda precisam de leite. Já deviam estar em outra etapa. E não me responda, mas responda ao Espírito em você: quantos de nós já não deveríamos estar em outra etapa? Quantos de nós já não deveríamos estar dando outra resposta ao Senhor? Vivendo, caminhando nesta terra e desfrutando de uma nova medida em Deus, de uma medida muito maior. Maturidade não é apenas caráter, maturidade é caráter com autoridade. Porque tem pessoas que têm caráter, mas não têm autoridade. Maturidade não é apenas paciência, é a paciência que é demonstrada no meio das tempestades. Maturidade não é apenas amor, é o amor que transforma ambientes. Maturidade não é apenas fé, maturidade é a fé que governa acima da incredulidade. Quantos estão entendendo? Deus está esperando que os filhos maduros, e ninguém amadurece de uma hora para outra, é um processo. O problema é que muitos de nós queremos fugir desse processo. Há uma passagem, se você puder colocar, Tito, capítulo 1, versículo 5, e eu encerro aqui, de verdade. Tito 1, 5. Paulo vai dizer a ele:
Por esta causa te deixei em Creta, para que pudesse pôr em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbítero, conforme te prescrevi. Preste atenção na primeira parte. Por esta causa eu te deixei em Creta, para pôr em ordem o que ainda falta, as coisas restantes. Estamos no lugar onde estamos hoje, e desde ontem, e no lugar onde Deus te plantou, para pôr em ordem os desajustes da nossa vida. Precisamos ajustar a nossa vida, não da maneira que eu penso, não da maneira que você pensa, mas ajustar da maneira de Deus. Hoje, novamente, nesta minha participação, estamos sendo colocados diante de um sim ou de um não. Eu quero te dizer algo muito diretamente, amado irmão e irmã. Sei que nada do que você está escutando aqui é novo. Absolutamente nada. Mas depois desses dias aqui, você nunca mais poderá dizer que não sabia. Porque eu e você estamos sendo notificados daquilo que o Senhor espera. Ninguém pode viver o processo que eu preciso viver. E, querido, você pode ser casado, ter filhos, uma linda família, mas o seu processo é o seu processo. Ele afetará a sua família, mas é você quem precisa vivê-lo. Eu vivo um processo em minha casa, minha esposa vive um processo, e ambos nos completamos, para que no final possamos cumprir exatamente tudo aquilo que o Senhor espera de nós. Por esta causa eu te deixei em Creta. Por esta causa eu te deixei em Quatro Barras. Por esta causa eu te deixei em Brusque, em São José, Fazenda Rio Grande, Camboriú, e seja lá de onde você for, ou de onde você esteja. Por esta causa Deus te deixou aí, para pôr em ordem. E se formos honestos ao Senhor nesta tarde, nós precisamos reconhecer que há muito desajuste na nossa vida, que há muitas coisas das quais precisamos amadurecer. Precisamos amadurecer como homens, como mulheres, como jovens, também se espera maturidade, mas acima de tudo precisamos amadurecer espiritualmente. A ponto de nos tornarmos confiáveis para Deus. Você pode ficar de pé, por favor? Fechando os seus olhos, para não se distrair. Enquanto você fecha os seus olhinhos, peça ao Espírito Santo que comece a te mostrar os valores de maturidade dos quais você anda caminhando, o nível de maturidade do qual você está. E, queridos, maturidade espiritual não tem que ver se você é um pastor, apóstolo, profeta, evangelista, mestre. Não tem que ver se você canta, prega, toca. Maturidade é a vida de Cristo formado no nosso interior. Maturidade é obediência ao Evangelho. Você quer saber quão maduro você é? Peça ao Espírito Santo para te mostrar o quanto Ele pode te guiar. O quão obediente a Ele você é. O quão disposto
a ser governado por Ele, nós estamos. Os seus valores de maturidade, eles estão centrados em Cristo ou em conquistas pessoais? Porque há pessoas que acham que estão amadurecendo na medida que vão conquistando coisas materiais. E queridos, crianças também têm brinquedos caros. Ore sinceramente ao Senhor nesta tarde e identifique os obstáculos que estão impedindo Cristo de ser formado em você, de fluir livremente no seu interior. Reconheça as circunstâncias que você está vivendo e pergunte: será que eu estou permitindo que Cristo seja formado em mim? Você quer uma medida prática? Ao final de cada dia, faça uma pergunta ao Espírito Santo: o quanto Cristo cresceu em mim hoje? O quanto Cristo cresceu na minha vida hoje? Você pode começar a orar ao Senhor, fazer a oração do Espírito, e a oração do Espírito é a oração que o Espírito Santo está te conduzindo a fazer. Quem sabe seja reconhecendo a sua resistência em amadurecer, a fuga dos processos que Ele está te levando a passar. Deus não é um Deus injusto, Ele é um Deus justo. E por causa da sua justiça, Ele não permite que crianças governem. Ele não permite que crianças reinem. Temos o reinado sobre os nossos lombos por causa da vida de Cristo. Mas só exerceremos esse reinado na medida em que amadurecermos. Só seremos capazes de expandir o reino de Deus nesta terra na medida em que amadurecemos. Será que você pode orar ao Senhor nesta tarde, reconhecendo diante dEle, quem sabe a sua dificuldade em amadurecer, o medo de amadurecer, hoje eu e você fomos notificados de que tudo que Deus tem está em Cristo e Cristo está em nós. E que na medida em que amadurecemos, estas riquezas gloriosas em Cristo serão manifestadas. Ele não tem mais nada para nos dar, mas a maturidade fará com que aquilo que Ele já nos deu se manifeste. Tudo o que Ele tinha para nos dar, Ele já nos deu. O que precisamos é amadurecer o suficiente para administrar. A uns Ele deu 5 talentos, a outros Ele deu 2 e 1, conforme a capacidade de cada um. Ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele já te deu, querido. Ser grato a Deus por tudo aquilo que Ele já te deu, seja 1, 2 ou 5 talentos. Mas se Ele te deu 1 e você entende que pode amadurecer o suficiente para administrar 2, amadureça. Se Ele te deu 2 e você entende que você tem capacidade para amadurecer e administrar 5, amadureça. Deus ama todos, mas Ele não confia em todos da mesma maneira. Deus te ama, sim. Deus nos ama, Ele nem sempre pode confiar em nós.
Qual é a área que você sabe que Ele não pode ter tanta confiança em você assim? Entregue isso a Ele hoje. Passe esta área pela cruz. E saiba que no momento em que você passar esta área pela cruz, você verdadeiramente passar esta área pela cruz, a prova para isto virá. E é aí onde eu e você precisaremos demonstrar o fruto desse amadurecimento. Amado Espírito Santo de Deus, como sempre, em todo momento, contamos e rogamos pelo teu auxílio. Não somos capazes de amadurecer pelas nossas próprias forças. A maneira como vivemos e a maneira como o mundo tem vivido já demonstrou, Espírito Santo, que por nós mesmos não podemos. Mas por tua graça, pela tua unção, pelo teu poder, podemos. Todas as coisas. Todas as coisas. Senhor, eu oro com e pelos meus irmãos. Você pode levantar as suas mãos? Eu oro com e oro pelos meus irmãos aqui. Para que possamos aprender a estar contente em toda e qualquer situação. Mas que possamos amadurecer o suficiente para que o Senhor possa confiar cada vez mais em nós. Confiar as riquezas do teu evangelho, confiar o teu evangelho, confiar pessoas, confiar graças, confiar bens materiais, confiar ministérios, confiar famílias, confiar filhos, administrando fielmente, de maneira madura, cada uma das áreas que o Senhor nos proporcionar, como fiéis despenseiros, sabendo e tendo a confiança de que nada é nosso, tudo é teu, tudo é seu, Senhor. E porque é teu, não temos o direito de fazer o que queremos, não temos o direito de agir da maneira como queremos. Por isso rogamos ao Senhor nesta tarde, recorremos ao Senhor Espírito Santo, ajuda-nos, ajuda-nos. Senhor, traz luz às mentes entenebrecidas nesta tarde, traga luz para que possamos ver as áreas em que precisamos amadurecer. E na medida em que vemos, somos fortalecidos para amadurecer nela. Senhor, se há alguma área de trevas ainda dentro de nós, alguma área onde Cristo não governa, clamamos por tua luz, clamamos por tua iluminação, clamamos por tua revelação, clamamos pelo teu governo. Governe e reine sobre nós, não apenas em teoria, não apenas de maneira nominal, mas de maneira efetiva, tangível, real. Reina e governa sobre nós. Exerça sobre nós o teu querer e a tua vontade, alinha as nossas expectativas às tuas, alinha os nossos sonhos aos teus, porque a tua palavra diz que quando nos tornamos agradáveis ao Senhor, o Senhor realizará o desejo do nosso coração. Senhor, eu oro por esta geração de crianças, de adolescentes e jovens que estão aqui. Oro por uma aceleração, por um aceleramento,
no processo de maturidade desta geração. Senhor, e como geração antecessora, como pais, como aqueles que precederam, nós habilitamos, nós autorizamos, nós declaramos que estes nossos filhos e que esta geração, eles estão livres para alçar voos muito maiores, para caminharem numa velocidade muito mais rápida, para irem em lugares muito mais altos. Senhor, que sejamos uma base, um fundamento para esta geração e não a sua tampa, e não o seu limite. Que nesta noite, Espírito Santo, o Senhor pegue esta geração, ministre o Espírito deles, comunique as verdades do Teu Evangelho e introduza-os nesse processo de amadurecimento para formar na vida deles tudo aquilo que é necessário para serem confiáveis a Ti. Para que tudo aquilo que fizermos expresse a sua vida, expresse a sua grandeza, expresse a sua riqueza, expresse a sua glória, expresse a sua natureza, a sua vida, a sua abundância. Senhor, nos encomendamos ao Senhor e à palavra da Tua graça, que é capaz de nos edificar e dar herança entre os santificados. Em nome de Jesus Cristo. Amém e amém.